vou salvar 4 anos da sua vida resumindo tudo que eu sei sobre o mercado, como que você vai sair desse vídeo aqui hoje pronto para fazer o seu primeiro lucro, a sua primeira retirada, tá bom? Então segura até o final desse vídeo. Se você sabe um pouco sobre o mercado, então eu vou te maximizar tudo que você precisa saber, tá bom? Eu tenho certeza que alguma informação ficou para trás e algum detalhe que faz a diferença, tá bom? Então, caso você não saiba, o mercado ele se movimenta por candles. Então, a abertura de um candle é embaixo, a abertura de um candle de compra é embaixo e o fechamento dele é em cima. Você sabendo disso, você já sabe como que o mercado se movimenta. Então, a máxima de um candle de alta e existe a mínima de um candle de baixa, tá bom? Então, a partir daqui, você consegue identificar que o mercado ele tem alvo de alta e tem alvo de baixa, tá bom? E o que é a estrutura? O que você vai precisar saber na real, tá bom? Aqui é a abertura, tá bom? Essa parte de baixo aqui é a abertura do candle, tá bom? Aqui o candle abriu às 0 segundos das 12h55, foi a abertura desse candle aqui, tá bom? E quase às 1h59 fechou isso aqui, tá bom? E aqui o mercado fechou, tá bom? Ele subiu no fractal do preço, teve várias outras velhinhas que aí ela fechou aqui, tá bom? Então o mercado ele sempre é fractal, você sempre vai ter que olhar, o que é isso na real, né? Fractal ele é dividido, então você sempre vai precisar olhar no tempo maior para você conseguir operar num tempo menor, tá bom? Não tem como você conseguir efetuar uma operação bem sucedida numa estrutura diária se você está operando vendido, tá bom? Não tem como você efetuar lucro sem você saber dessas coisas, tá bom? Então aqui agora você sabe que isso é o fechamento, e aqui é a abertura da vela e aqui é o fechamento dela, tá bom? E o que é esse pavio aqui embaixo e o que é esse pavio aqui em cima? Isso aqui é onde o mercado conseguiu dar alvo, porém ele não teve força de fechar. Então, quando o mercado abriu aqui, os vendedores tiveram força suficiente para puxar o mercado para baixo, porém os compradores voltaram. Então aqui, vamos supor que essa vela abriu aqui, os vendedores conseguiram puxar o mercado um pouco para baixo, porém os compradores teve mais força, afinal das contas. Então eles subiram o mercado chegou até esse limite aqui, até esse alvo, porém os vendedores entraram novamente e aí o mercado fechou abaixo aqui. Então no fractal do preço existe várias velhinhas vermelhas aqui, tá bom? Existe vários quadradinhos vermelhos aqui, tá? E aqui em cima na volta também, tá bom? Então é praticamente isso. E na venda também é a mesma coisa, tá? Se você tiver uma vela da venda, o que é que acontece nela? Ela vai ter a sua extremidade e o seu valor mínimo, tá bom? Então o que aconteceu aqui na abertura dessa vela aqui, nos primeiros segundos dessa vela aqui, o mercado ele chegou, subiu um pouquinho e aí sim ele voltou a cair, tá bom? Então no fractal dessa vela aqui existem várias outras velinhas que trouxe o preço para baixo, o preço chegou até essa região aqui e o que aconteceu? Quando ele chegou aqui, os compradores voltaram, tá bom? Eles voltaram e conseguiu fazer com que o mercado fechasse aqui na extremidade dessa vela aqui, tá bom? Então é praticamente isso que move o mercado, sempre são compradores e vendedores, compradores e vendedores. O que vai mover o mercado é a maioria. Então vamos supor que tá todo mundo comprando. O que a minoria vai fazer? Vai vender. Então se tiver todo mundo vendendo, o que a minoria vai fazer? Vai comprar. Então é assim que o mercado se move. Para alguém ganhar, tem que estar muita gente perdendo, porque esse um cara que está ganhando, ele está ganhando muito, porque ele é muito bom. Então ele está capturando todo o valor do pessoal que não tem ideia do que está acontecendo, tá bom? Então essa é a ideia da negociação, tá bom? O cara que tem paciência, ele consegue capturar o dinheiro de todos, tá bom? Eu posso ter um dia de mercado, se eu for mais paciente do cara que tem 10 anos de mercado, eu consigo capturar o dinheiro dele, e é isso que faz o trading ser uma negociação, ser uma habilidade tão difícil, tá bom? Porque depende do seu estado mental, tá? Depende de vários fatores, não é só você comprar e vender, tá bom? Se fosse fácil assim, todo mundo estaria fazendo isso. Então, agora você já sabe o que são os candles, onde é o fechamento, onde é a máxima e aonde é a abertura, tá bom? Então agora o que você precisa saber? Qual que é a estrutura, como que você vai identificar a estrutura? Como que você vai identificar a estrutura? Aqui
a gente sabe que o mercado, ele se movimenta seguindo o seu fluxo, tá bom? Seguindo a sua tendência. Então, vamos supor, tá bom? Que esse quadrado aqui, ele tenha um dia, tá? Isso aqui tem um dia. Aqui dentro tem 24 horas, 24 candles de 1 hora, porque essa vela é uma vela de 24 horas, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem o pavio da extremidade na parte de cima e o pavio da mínima na parte de baixo, tá bom? Então, aqui, esse candle aqui, o que que ele está dizendo para nós, tá bom? O que que acontece? Ele tem a sua máxima e tem a sua mínima, tá bom? Então, isso aqui se chama máxima, isso se chama mínima. O que que acontece, qual que é a estrutura? Como que a gente vai saber o que que a gente deve fazer no dia, tá bom? Então, vamos supor que ontem o mercado fechou de alta, tá bom? Ele chegou até aqui e fechou aqui, tá bom? Então, ele tem esse espaço para correr, tá bom? No dia de hoje, ele tem esse espaço para correr. Qual que é o nosso objetivo? Identificar o momento certo que a gente possa entrar para que ele dê alvo no seu interesse de ontem, tá bom? Na máxima de ontem. Então, se o dia de ontem fechou comprado, hoje ele vai dar interesse na máxima do dia de ontem, tá bom? Então, vamos supor que a gente acordou aqui, certo? Cadê? Deus permitiu a gente abrir os olhos, então o mercado caiu, tá bom? Vamos supor, esse é o caso, isso é a hipótese que a gente tem que ter, tá bom? A gente tem que esperar o mercado passar de 50% para a gente poder comprar. Por que que tem que esperar passar de 50%? Por conta do equilíbrio, tá bom? O que que é o equilíbrio? O equilíbrio é a zona de desconto e a zona premium, tá bom? A zona de desconto é quando o preço está barato e a zona premium é quando o preço está caro, tá bom? Esse é o equilíbrio do mercado, tá? Então, abaixo de 50% numa vela de alta é desconto. Então, acima de 50% numa vela de alta é premium, tá bom? Tá caro. Você não compra acima de 50% numa estrutura de alta, tá bom? Isso não existe, tá bom? Não é possível. É possível, porém, se você fazer isso, você vai perder, tá bom? Você vai acabar perdendo. Então, sabendo disso, quando o mercado faz a sua abertura, o que que a gente deve fazer? Se ele der alvo direto, a gente descarta, tá bom? Você não vai fazer nada. Eu conheço, tô falando. Se ele der alvo, você não vai fazer nada, você descarta esse dia, tá bom? Ah, mas não é day trading? Porém não é todos os dias que você vai negociar, tá bom? Então, vamos supor que o mercado, ele não deu alvo direto, ele abriu, subiu um pouquinho, ele pode subir um pouquinho, tá? E aí ele caia abaixo de 50%. Quando ele passar de 50%, o que que você vai ter que identificar? Você vai ter que identificar os critérios de gatilhos de entrada, tá bom? Eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Quero explicar para vocês que se você tiver numa estrutura diária de ontem, de alta, você hoje, no dia de hoje, você vai ter que esperar ele passar abaixo de 50% para você tá comprando, tá bom? Então, num dia de ontem que seja de alta, você vai ter que fazer isso, e no dia de baixa, você vai ter que fazer praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem a abertura, a máxima, o fechamento e a mínima, tá bom? Então, como você já sabe que uma vela da venda, o fechamento dela é na parte de baixo, você vai ter que esperar o mercado voltar acima de 50%. Então, quando os compradores aqui no fractal voltar acima de 50%, você vai ter que identificar algum critério de entrada, tá bom? Alguma confluência que possa ser útil para você tá efetuando a venda, tá bom? A continuação dessa venda aqui. É praticamente isso, tá bom? Você não deve complicar mais nada, tá? Se o dia de ontem fechou de venda, hoje você vai procurar venda. Se o dia de ontem fechou de alta, hoje você vai procurar alta, tá bom? Simples assim, tá? Por favor, desconsidere tudo que você já viu sobre o mercado, tá bom? Sequência de 10 velas vai vir a 11. Não tem, tá bom? Isso não existe, tá bom? Pensa, se fosse fácil assim, todo mundo ia estar forrado, ia estar todo mundo muito bem, tá? Então, agora você já sabe como identificar um candle, como identificar uma estrutura, e agora você precisa saber como você vai baixar os tempos gráficos para você conseguir identificar a estrutura. Então, eu vou mostrar para você qual que é o interesse do mercado, tá bom? Então, saindo daqui, a gente já vai ter ideia de como uma estrutura segue, tá bom? Então, eu vou mostrar na prática para você
como que você vai identificar. Aqui eu vou colocar em um dia, tá bom? Como que você vai identificar a estrutura e por que que ela se move assim, tá bom? Então, a gente está aqui no SP500, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como que o mercado funciona na prática, tá bom? Como que você vai identificar a estrutura na prática. O que que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura de baixa, tá bom? O mercado chegou abaixo aqui, fez o seu padrão aqui. Eu não opero padrão, tá bom? Isso aqui fiz uma vela, eu fiz um doji. Isso, para quem não sabe, é um doji. Eu não opero isso, então eu não acho útil explicar sobre como isso funciona, porque se você usar uma vela isolada, você está errado, tá bom? Você precisa usar confluência. Então tá bom, nós temos essa máxima aqui dessa vela e a mínima dessa vela. Então, como você sabe que uma vela da compra, ela, no dia seguinte, ela vai buscar a extremidade da vela, do dia de ontem, e uma vela da venda vai buscar a mínima do dia de ontem. Então é assim, então se o dia de 30 fechou positivo, no dia 31 você vai ter que esperar a vela abrir, ela cair um pouquinho, foi o caso que aconteceu, ela passou abaixo de 50% ainda, e assim, ela deu alvo. Então, você utilizando os critérios certos, aqui hoje você poderia ter uma ideia de aonde o mercado poderia dar alvo, tá bom? E assim segue por diante. Então, ele fechou acima, ele deixou pavio, tá bom? Ele deixou esse espaço, o espaço foi menor, tá bom? Aqui o espaço é maior, ele é melhor para nós, pra gente ter mais margem de retorno, tá bom? De continuação. E aqui ele fechou menor, tá bom? Isso é ruim pra gente? É ruim, mas dá pra utilizar? Dá pra utilizar, porque ele ainda tem espaço para correr. Porém, se ele fechar com um pavio desse tamanhozinho aqui, você não vai ter tempo, você não vai ter margem para você tá procurando algo, tá bom? Então, sabendo disso, ele fechou aqui em cima o que vai ser, qual que é o que deve acontecer, e ele vinha buscar a máxima no dia seguinte. Então, ele buscou, no dia seguinte ele fez esse outro topo, então no dia seguinte nós estávamos procurando abaixo de 50% para ele continuar essa sequência de alta. Então, como esse outro dia aqui não deu a máxima nesse dia, ele fechou negativo, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar o mercado acima, quando essa vela nascer, vai ter que esperar ela subir acima de 50% para buscar a mínima, tá bom? Buscou a mínima, fechou positivo. Ele fechou positivo, ele tem interesse para vir buscar de alta, o mercado segue a sua tendência e assim por diante, tá bom? É assim, ele quebra uma vela de compra, ele continua, ele quebra uma vela da venda, ele tende a continuar, tá bom? Isso na estrutura diária e semanal, tá bom? Isso só acontece no semanal, você precisa observar isso acontecer no semanal, no dia, para você colocar isso em 4 horas, 1 hora, 15 minutos, tá bom? Então, esse é o tempo que eu utilizo, tá bom? Um dia, 4 horas, 1 hora e 15 minutos, tá bom? O restante é um tempo menor, é algo para você quando tiver com mais experiência, tá bom? Então, sabendo disso, você já sabe identificar a estrutura. Então, aqui, no dia de hoje, certo? Aqui faltam 18 horas para essa vela fechar, tá bom? Aqui é um cronômetro, então aqui falta 18 horas para o mercado dar alvo nesse preço aqui. Então, a gente tem a máxima e a mínima. Então eu vou colocar a mínima com vermelho e a máxima como verde aqui, tá bom? Só para vocês verem. Então aqui no fractal, se eu jogar isso aqui em 1 hora, eu consigo identificar o fundo e o topo, tá bom? O topo foi esse aqui e o fundo foi esse aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai marcar o equilíbrio, você vai abrir a reguinha, você vai abrir a mínima e a máxima. Na onde que é 50%, é abaixo de 7569, tá bom? 7596, desculpa. Então, abaixo desse valor aqui, você vai estar identificando o seu critério de entrada para você estar podendo efetuar a sua posição de compra. Como você não tem experiência com nada, eu vou mostrar quais são os critérios que eu utilizo e o que dá certo para mim, tá bom? Então, sabendo disso, você já consegue identificar 50% abaixo da estrutura. E aonde que você vai marcar, onde que são os pontos chaves, tá bom? Isso se chama Key Levels, tá bom? Aonde que são os pontos chaves do mercado, sempre abaixo de uma liquidez. Então, vamos supor que o mercado ele esteja ele esteja quase lateral, tá bom? Então, aí ele está andando. Então, 1 hora, o que acontece com o mercado, tá bom? Isso aqui é a consolidação, que é a regra de 3, tá bom? Se chama consolidação, manipulação e distribuição, tá? Então, quando acontece a consolidação, acontece a manipulação, um movimento impulsivo que especula
o que faz a maioria dos negociadores de varejo entrar entrar na emoção, no calor do mercado, tá bom? E é isso que faz o mercado se mover. Então aqui, a partir daqui, o mercado já conseguiu induzir a maioria dos negociadores de varejo para entrarem. Então a partir daqui o mercado vai começar a cair. E aonde que ele vai buscar? Quais são os fundos que ele vai vir buscar? Ele vai vir buscar esses fundos aqui, tá bom? Então, isso aqui parece uma escadinha, né? Parece um degrau. Então, a cada degrau daqui, você já tem ideia de que o mercado, ele tá vindo buscar, tá bom? Ele tá vindo buscar esse fundo, ele tá vindo buscar esse fundo, ele tá vindo buscar esse outro fundo, e ele tá vindo buscar esse outro fundo aqui, tá bom? Então, o que acontece... Por que o mercado busca esse fundo aqui? Vamos supor que a gente esteja numa tendência de alta. Então, a cada quebra de estrutura de alta, a partir do momento que ele quebrou esse topo aqui, começou a entrar muita gente amadora aqui comprada. Então, quando começou a abrir muita posição comprada aqui, as grandes instituições identificam que tem muito dinheiro para ser capturado aqui, então a partir desse momento o mercado começa a puxar o preço para baixo. E qual que vai ser o primeiro alvo do mercado? Vai ser esse aqui, tá bom? E por que vai ser o alvo do mercado? Porque a cada quebra de estrutura, no fundo anterior existe um stop, tá bom? Então quando quebrou a estrutura, a partir do momento que o mercado ele quebrou esse topo aqui, o que acontece? Os caras começaram a comprar aqui, ó. Começaram a comprar muito, tá bom? Então, quando o mercado voltou, na hora que o mercado voltou, as pessoas começaram a posicionar o seu stop aqui embaixo, tá bom? Então, a partir daqui, você já tem já tem uma ideia da onde o mercado possa vir estar buscando, tá bom? Então, abaixo desse primeiro fundo aqui, existe um stop. Vamos supor que exista lá 10 operações com stop abaixo desse fundo. Então, abaixo desse segundo fundo aqui, exista 20 operações com stop abaixo desse fundo aqui. Stop, caso você não saiba o que é stop é o seu limite máximo. Então, quando o mercado quebra estrutura, você entra comprado, os negociadores de varejo entram comprado, coloca seu stop abaixo de um fundo anterior, e aí sim, você é capturado, tá bom? Você é a saída de liquidez no mercado, você é o que movimenta essa coisa, tá? Então, a partir do primeiro fundo anterior, depois da manipulação, o mercado ele tem um stop aqui, tá bom? Então, aqui tem 10 stop, aqui tem 20, aqui tem 30, abaixo dessa linha tem 30, então abaixo dessa linha aqui tem 50, e abaixo dessa linha tem 60, e abaixo dessa linha aqui tem uns 200, 300 stop. Então, o que o mercado vai fazer? Ele vai vir e vai buscar os últimos até o máximo, até o talo. Para ele, aqui ele vai acumular muito dinheiro aqui, ele vai fazer a varredura de liquidez, ele vai fazer assim, ó, é meu. Aí agora ele vai estar com o bolso forrado. Então, quando ele está com o bolso forrado, aí sim ele vai fazer o seu movimento. Então, a partir daqui, o mercado volta a subir, tá bom? Então, a partir daqui, ele vai passar aqui embaixo. E o que acontece aqui embaixo? Quando os negociadores de varejo já foi todo mundo estopado, tá bom? Aqui todo mundo perdeu, todo mundo saiu fora. O que acontece aqui? Quando ele passa aqui embaixo, existe mais de 50 vezes as entradas que tinham anteriormente. Como assim? Aí, abaixo desse fundo aqui, existe milhares de ordens de venda, milhares de operações de venda. Para quando o mercado passar esse fundo aqui, os negociadores de varejo achar que o mercado trocou a sua tendência e agora sim eles começam a vender. E agora sim que a instituição começa a fazer a volta desse movimento. Tá bom? Deu para entender até aí? Tá? É assim que move o mercado. O mercado ele só vai se mover para a direção correta quando ele capturar o dinheiro que ele precisa, tá bom? Ele precisa de ter para ele soltar, tá bom? Então é assim que movimenta. É assim que o mercado acaba se movimentando. Então, abaixo dessa ordem aqui, abaixo desse fundo aqui, os negociadores de varejo, os caras emocionados, tá entrando vendido. Então, o que acontece? Eles entrando vendido, o que eles vão fazer? O que a instituição vai fazer? Vai fazer a volta, tá? Então, a volta vai existir uma confluência necessária e aí sim ele vai voltar a dar alvo para pegar o stop das pessoas que começaram a vender aqui, tá bom? Então, tem 50 mil mano vendendo aqui, o stop dele vai ser nesse último topo. Então, o mercado vai buscar esse outro topo e ele pode vir buscar o outro topo também, tá bom? Então, basicamente, é assim que se move o mercado. Isso acontece na compra, isso acontece na venda, tá bom? Então, agora eu vou explicar na venda, tá? Isso foi na compra e agora eu vou explicar na venda, tá bom? Então, vamos supor que a gente tenha
tá bom? A gente tem topos e fundos caindo, tá? E em algum momento, o que acontece? O mercado quebra esse fundo, tá bom? A partir do momento que ele quebra esse fundo, cadê? A partir do momento que ele quebra esse fundo aqui, o que acontece? Os negociadores de varejo começam a entrar vendido. Então, a partir do momento que ele quebrou esse fundo aqui, existe um stop aqui, tá bom? E existe outro stop aqui. Aqui existe R$1.000 para ser estopado, aqui existe 2.000, aqui existe 3, 4 e lá em cima aqui existe R$70.000 para ser estopado. Então aqui é onde mais teria posições para o mercado vir buscar, tá bom? Então, sabendo disso, agora o mercado, o que ele vai fazer? Ele vai vir, ele capturou todo o valor que estava abaixo aqui. A instituição voltou, estopou o primeiro, tá bom, fez a moeda, certo? Voltou, estopou mais um, continua no lucro, tá bom? Continua no lucro. Estourou tudo aqui, o que acontece aqui? O mercado passou, então a partir do momento que ele passou, o que ele vai fazer? Ele vai vir capturar todas as posições dos caras que estava vendido aqui, o pessoal que estava vendido aqui agora começa a comprar, tá bom? E eles começam a comprar. E aonde que vai ser o stop deles? Vai ser nesse fundo anterior aqui. Então aqui embaixo existe muito dinheiro para ser capturado, tá? Então a instituição vai lá, vai buscar, vai passar um pouco e aí sim vai distribuir, tá bom? Então é como se fosse um jogo, tá bom? Então eles vão induzir as pessoas a negociarem a favor do que está acontecendo, para aí sim eles fazerem a distribuição, tá bom? Então essa é a regra de 3, é consolidação, a manipulação, consolidação, manipulação e a distribuição, tá bom? Então você sempre tem que esperar isso. Você viu o preço lateral, você não vai fazer nada, dentro desse range você espera, tá? Deu o seu impulso, começou a movimentar muito rápido, quem não tem mentalidade começa a entrar. Então, a partir daí que o mercado começa a capturar dinheiro e a partir daí que o cara que sabe o que está acontecendo, ele começa a capturar o dinheiro de todos esses caras. Então, por isso que essa é uma das habilidades mais pagantes de todas, tá bom? Você tem que ter muita paciência para conseguir e você precisa ter gerenciamento, porque vamos supor que você consiga passar um dia, tá bom? Você passa um dia, passa 2, passa 3. Chega no quarto, se você errar no quarto dia, porque nada é 100% assertivo, tá bom? Chega no quarto dia, se você errar, você não tiver cabeça, você devolve tudo que você capturou dos caras para uns outros caras, tá bom? Então você precisa segurar as pontas no gerenciamento, tá bom? Isso dá certo para mim, eu já testei muito isso. Funciona, tá bom? Então, mesmo se der errado um dia, vai dar certo no outro, no outro, no outro. Então, não tem problema, tá bom? Você vai ter que utilizar isso e eu vou estar explicando, vou estar continuando a explicação pra você, tá bom? Então, a gente já pode apagar tudo isso aqui, tá? Agora você já sabe a estrutura e já sabe aonde que o mercado se move, tá? Então, cadê? Então, aqui embaixo, você sabe que existe muita... Como a estrutura diária... Como a estrutura já está de alta, a estrutura diária está de alta, você sabe que aqui embaixo... Aqui já existe um stop, tá bom? Aqui existe um stop. Aqui existe outro stop. E aqui embaixo, esse é o stop mais forte que tem, tá bom? Então, abaixo daqui, o que o mercado fazer? Abaixo daqui, quando ele voltar para cá, ele vai capturar muito stop. Aí aqui embaixo vai ter muita operação de negociador de varejo. O negociador de varejo é os caras iniciantes, tá? Então, abaixo daqui vai ter muita posição de compra. Então, os negociadores iniciantes viu que o mercado quebrou esse fundo, aí eles vão falar, nossa, agora vai começar a cair, agora vai buscar outro fundo que não sei o que deu errado aquela hora e não tem como dar errado agora. Não, deu errado aquela hora e vai dar errado de novo, porque você não sabe, tá bom? Então, você precisa procurar a informação certa antes de fazer. Eu dei a cara de tentar fazer sozinho, tá bom? Deu no que deu e hoje eu tô aqui passando isso tudo pra você de graça, tá? Então, a partir daqui de baixo, o que o mercado vai fazer? Ele vai vir capturar todas essas ordens, preencher as ordens que está entre esse espaço, abaixo desse espaço aqui, e aí sim, o mercado ele vai voltar a subir, tá bom? Para buscar a extremidade, tá? É só isso que o mercado procura fazer. Agora, depois disso, o que você precisa saber? Agora você já sabe ler candles, ler a estrutura,
identificar varredura de liquidez e agora você precisa saber como que você vai operar depois da varredura de liquidez, tá bom? Então, a nossa operação, ela só acontece depois da varredura de liquidez, depois do IFVG e depois do Order Block, tá bom? Caso você não saiba o que é isso, mantém segura. Então, se você já aprendeu alguma coisa até aqui, anota tudo que você sabe, tá bom? Reveja, anota tudo, tá bom? Porque cada detalhe faz a diferença, tá bom? A diferença está no pequeno detalhe, tá? E sempre, para tudo vai ser assim, tá? Você pode achar que não, não dá nada, o quê? Fica vendo, tá? Então, agora você identificou a varredura, você sabe identificar a varredura, você sabe que abaixo da varredura tem muita ordem e é aquilo que move o mercado, tá? Então, você, em 20 e poucos minutos, você aprendeu como identificar a varredura do mercado e como identificar a estrutura, tá? Eu queria muito que acontecesse isso comigo, tá bom? Então, segura. Depois da varredura de liquidez, o que acontece, tá? Então, a gente já tá aqui, eu vou deixar aqui mesmo, tá? O que acontece aqui? Depois desse fundo, o mercado, ele precisa voltar, tá bom? Vamos supor, tá bom? Passou o fundo, capturou liquidez, tá bom? O que vai acontecer agora? O que você precisa identificar? Uma troca de estrutura, tá? O que é uma troca de estrutura? É quando o mercado quebra. Vamos supor que o mercado ele está subindo, tá? O mercado está subindo. Então, uma hora ele vai fazer um fundo e um outro topo, um fundo e outro topo. Quando ele passar o topo anterior, ele fez essa quebra de estrutura, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui para você. Então, vamos supor que o mercado está subindo, tá bom? Estamos numa tendência de alta, certo? Aqui estamos numa tendência de alta porque o mercado está quebrando o topo e fazendo fundos maiores, tá bom? Fundos acima de fundos e topos acima de topos, tá? Então, a partir do momento que o mercado ele quebra esse fundo anterior, ele faz um BOS, tá bom? BOS é quebra de estrutura, tá? Anota aí, BOS, tá? Troca de estrutura. Quando ele faz a troca de estrutura, a gente consegue identificar a volta, tá bom? E como que a gente vai identificar a volta? Dentro desse range aqui de 50%, a gente vai precisar marcar 50% acima, tá bom? Então, 50% acima, que seria mais ou menos aqui, vai existir as nossas confluências para a gente estar identificando, tá? Então, isso é um BOS, tá bom? Aqui, troca a estrutura, aí aqui ele vai fazer um topo, aí ele vai quebrar esse fundo aqui, e assim por diante, tá bom? Aí ele faz a troca de estrutura. É a partir daí que o mercado troca a sua estrutura, tá? Então, depois da varredura de liquidez, o que você vai ter que esperar? Uma troca de estrutura. Como assim? Tá, eu vou mostrar para você. Olha isso aqui. Então, aqui embaixo, eu vou fazer até em quadrado, tá? Vamos supor, a gente caiu, tá? O mercado caiu. O mercado caiu aqui de novo. Aí ele fez a varredura de liquidez. Mano, eu tô dando uma atenção, hein, família? Ó, tá bom? Fez a varredura de liquidez, tá? Então aqui embaixo ele capturou a maioria dos negociadores, tá bom? Então o que acontece? Uma hora esse candle... Ó, deixa eu fazer assim, ó, pra ficar melhor, né? Vou pôr um pavio aqui. Nossa. E outro pavio aqui. Aí ficou melhor, né? Tá? Dá pra entender. Então, aqui aconteceu a varredura de liquidez. E como que você vai identificar a volta desse movimento, tá? Então, como você sabe, estamos numa estrutura diária, passou 50%, passou o equilíbrio de abaixo de 50%, fez a varredura de liquidez, ótimo, até aí está tudo certo, tá bom? Então, até aí está seguindo tudo em confluência pra gente estar operando da nossa maneira, tá bom? Então, a partir daí, o que acontece no mercado, ele vai fazer um desequilíbrio, tá bom? O que é um desequilíbrio? Desequilíbrio é um FVG, tá bom? Então, caso você não saiba o que é um FVG, o FVG é um intervalo entre 3 velas. Então, vamos supor que a gente tem 3 velas aqui,
tá bom? Ó, 3 velas da venda aqui, tá bom? E então, o que acontece aqui? Tá bom? Presta atenção, anota isso, desenha isso daí no papel. Entre a extremidade do fechamento da primeira vela e a abertura, a máxima da abertura da última vela, existe um pulo, tá bom? Existe um desequilíbrio. O que é esse desequilíbrio aqui? Quando essas duas velas, tá vendo que é a extremidade dessa vela e dessa vela que não encostou? Isso aqui se chama um desequilíbrio. O que acontece? Durante a movimentação desses 3 candles, as instituições não tiveram ordem suficiente para preencher esse intervalo de preço, tá bom? Então isso aqui se chama um desequilíbrio, tá? Então o que é um desequilíbrio? Desequilíbrio é quando o mercado ele anda durante um certo espaço e ele não consegue preencher durante essa caminhada, ele não consegue preencher isso. Então, no futuro, num tempo não tão distante, o mercado vai ter que voltar para essa região aqui para ele preencher esse desequilíbrio, tá bom? Isso aqui é um desequilíbrio e ele está vazio. O mercado, as ordens precisam preencher isso aqui para aí sim ele continuar a dar o movimento, tá bom? Então, o que acontece aqui dentro desse desequilíbrio, como vocês já devem estar imaginando, o que acontece aqui, existe muita ordem de compra, tá bom? O negociador de varejo está comprando aqui, tá bom? Ele está comprando porque ele especula a volta, tá bom? E aqui existe muita ordem de venda, então acima dessa região, a extremidade daqui, tá? E a extremidade daqui. Então, tudo que tiver aqui, existe muita ordem de compra, então os negociadores puxam para baixo, tá bom? Então, quando o mercado chega dentro dessa região, ele tem esse interesse para vir buscar, tá bom? E o que acontece se caso ele romper novamente? Então, vamos supor que ele só vai ser válido, presta atenção, ele só vai ser válido se ele respeitar, se ele fechar aqui dentro, tá bom? Se ele passar aqui, ele já virou outra coisa, tá bom? Eu vou explicar o que acontece. Então, se ele fechar aqui dentro, ele está segurando as operações. Então, os negociadores de varejo não comprou o suficiente para o mercado estar fazendo a troca, tá bom? Essa troca de tendência, tá bom? Então, a partir daqui, você sabe que se ele fechar aqui, a próxima vela já tem muita possibilidade de estar vindo buscar a mínima, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? No nosso método, na nossa estratégia, no nosso modo de operar, a gente vai ter que esperar um IFVG na volta. O que é na volta? É quando ele não respeita na ida, tá bom? Então, vamos supor que essa vela fechou, a terceira vela fechou, a próxima vela não fechou abaixo de 50%, tá bom? Ela rompeu. Então, quando ela rompe, o que o mercado dizer? A gente sempre vai ter que esperar a confirmação do mercado. Então, se ele rompeu, o que o mercado quer dizer? Ele vai buscar a sua extremidade anterior, tá bom? Ele vai ter outro topo para vir buscar. Então, no caso, seria esse topo aqui. Depois disso, o mercado, quando o fechamento dela, ele fez o fechamento dela, ele pode vir buscar aqui e pode subir, ou senão ele já pode voltar direto, tá bom? Então, a partir desse momento, quando o mercado, a vela da compra rompe o FVG da venda, isso aqui vira um IFVG, tá bom? É um desequilíbrio, um falso desequilíbrio, tá bom? Então, a partir disso, você já tem ideia que o mercado ele possa voltar a buscar a máxima, tá? E a mesma coisa para compra, tá bom? Vamos supor que a gente tenha 3 velas de alta aqui, tá? Uma. Oxi. Tem uma. 2. E 3. Então aqui existe o pavio, tá? Pavio. Então, entre a extremidade dessa primeira vela e a extremidade da abertura dessa última vela, existe um desequilíbrio. Então, aqui dentro dessa região aqui, o que acontece? O mercado tem que voltar e continuar. Então, se ele romper para baixo, a gente já sabe
que ele não respeitou, tá bom? O mercado não teve força para segurar nessa faixa de preço, o mercado rompeu para baixo e aí sim você tem a sua continuação, tá bom? Para o mercado vir buscar aqui embaixo, tá? Então você vai ter que esperar a vela fechar. Quando a vela fechar, você já entra logo em seguida para a continuação, tá bom? Então você já sabe como identificar isso na volta, tá? Na ida e na volta, tá? Ele só vai respeitar na ida se ele fechar dentro, tá? Então se ele passar, ele já rompeu, já é a volta, tá? Então por isso que você tem que estar sempre atento, tá? É muito rápido. Para ele desrespeitar algo e respeitar algo contrário em seguida, é muito rápido, tá? E isso acontece todos os dias, tá bom? Então, feito isso, agora você sabe que a partir dessa extremidade aqui, o mercado ele pode vir buscar menos, cair. Aí sim, ele vem e faz a volta. Aí depois da volta, ele vem e aí sim, ele vai vir buscar. Aqui vai ser a nossa entrada, tá bom? Quando ele fazer a volta do IFVG, essa vai ser a nossa volta. Como assim? Não entendi. Por favor, explica. Então, ó, aqui a gente vai ter a varredura, tá bom? Não, tem que fazer assim, ó, porque ele tem que estar... ele tem que preencher esse espaço, tá? Vamos supor que a gente tá aqui. Então, ele rompeu, tá? Ele rompeu esse IFVG aqui, certo? Temos a extremidade aqui e temos a outra extremidade aqui, tá bom? Então, a partir daqui, a gente sabe que se o mercado voltar, se essa vela aqui fechar acima do nosso gap, a gente já tem alvo para o mercado continuar a vir buscar, tá bom? Então, a partir disso, você já vai conseguir fazer os seus primeiros reais no mercado. É apenas isso, tá bom? Isso funciona no dia, em horas, em 5 minutos, em 15 minutos. Porém, você vai ter que alinhar no tempo de cima para baixo, tá bom? No tempo maior para o tempo menor, tá? E é praticamente isso que você precisa saber. Em 30 minutos você aprendeu tudo que eu demorei para aprender anos, tá bom? Então, na prática, você vai ter que abrir isso na prática, você vai ter que abrir o computador na prática e ver como o mercado funciona, tá bom? Então, agora você vai ter que saber onde vai ser o seu stop e aonde que vai ser o seu... onde vai ser o seu stop e aonde que vai ser o seu alvo, tá bom? Então, depois disso, depois de um IFVG, tá bom? Depois de uma varredura de liquidez, a gente vai ter o nosso IFVG na volta, tá? Na volta, pode ver, respeitou certinho. E o que vai acontecer depois disso? A gente também tem um order block, tá? Então, no tempo menor aqui, a gente tem o order block. O que é o order block? É a última vela de compra. Então, se no caso a gente está de alta, tá? Então, é a última vela da venda antes da impulsão de compra. Então, o que é isso? Antes, vamos supor que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 velas da compra. O que é um order block? O order block é a vela anterior antes do movimento de impulsão. Então, se a gente tem 5 velas de compra, qual que é a vela anterior? É uma vela da venda. Então, se a gente tem 5 velas da venda, qual que é a anterior? A vela contrária anterior é a vela da compra, tá bom? Então, aqui a gente tem um IFVG e logo embaixo a gente já tem o nosso order block, tá bom? Então, depois do FVG, vem o order block. Chegou no order block, existe muita ordem de venda. Então, o que faz? O que o market maker faz? Ele pega tudo isso e volta. Então, pode ver que o movimento ele foi bem mais rápido do que ele poderia ter sido. E aonde que vai ser o nosso stop, onde que vai ser o nosso alvo? O nosso alvo, como você sabe, vai ser na estrutura, na extremidade do dia, tá bom? Então, vamos supor que essa seja a extremidade do dia, tá? O mercado, no dia seguinte, ele já rompeu. Tá, mas você falou aonde que vai ser o meu ganho, onde que é o meu limite de ganho e onde que é o meu stop. O meu stop é infinito, eu não tenho limite de perca? Não, você tem limite de perca sim. E onde que vai ser o seu stop? Abaixo da varredura de liquidez, tá bom? Então, fez a varredura de liquidez, fez order block, seu stop é abaixo do order block, tá bom? Não tem mais
nada que seja referente a isso, tá bom? Não existe uma média móvel, não existe um padrão de vela, tá bom? O mercado, ele se repete dessa maneira, tá bom? E é isso o que move o mercado, é isso o que deu certo para mim. Eu espero que você pratique isso da melhor maneira possível. E isso é uma fonte de renda. Se você aplicar isso da maneira correta, você vai conseguir ter resultados igual eu tive, tá bom? Eu não quero entrar no termo dinheiro, porque isso é referente a porcentagens, tá bom? Então isso é porcentagem, é todo dia você ser um pouquinho melhor que ontem, que no final do mês vai te dar um resultado, tá bom? Então foca a longo prazo, você vai precisar só disso aqui, foi tudo que eu estudei durante 4 anos e é isso que você precisa saber. Eu tô entregando tudo para você, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem, vou te responder, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e obrigado sempre, tá bom? Dá um like aí, apoia, dá um comentário, tá bom? Se assistiu até aí, dá um comentário, tá bom? Jesus te ama e eu também.